verdade, eu acho que podemos fazer uma avaliação do cômputo geral. A feira em si representa um ganho que é para a economia local, porque de certa forma gerou alguns empregos de forma indireta, mesmo que em forma sazonal. Tivemos aqui, por exemplo, a escassez de hotéis e residenciais ao nível da província. Todo evento de massa provoca algum impacto ambiental. O primeiro aspecto que se notou foi que, por exemplo, ao nível do município de Benguela, as unidades hoteleiras estavam sua máxima taxa. Então acho que é esses ganhos que devem ser levados para essas atividades, para não continuarmos a ter essas feiras, mas também pensar nessa descentralização, acho que seria uma alternativa viável de reduzir aquilo que são os impactos ambientais que a própria feira também pode trazer durante a realização desse evento. Ecos da feira de cidades e municípios que Benguela acolheu de 9 a 12 de agosto. Os ambientalistas dizem que, apesar de certos ganhos, também trouxe várias percussões ao meio ambiente. Isso significa que a capacidade de carga que o município recebeu foi significativa e, de fato, tem os seus impactos. Por exemplo, registrou-se o aumento do tráfego rodoviário e com o tráfego rodoviário sabemos que tem outras implicações, a produção de gases, o aumento do consumo de combustíveis, a própria mobilidade do tráfego, são aspectos que têm a ver também com o impacto ambiental. Mas, apesar de ele gerar alguma renda para a economia de certas famílias, acreditamos que também do ponto de vista do ambiente gastou-se muito ou perdemos muito, porque podemos avaliar que a feira traz impactos muito negativos, principalmente ao meio ambiente. Vamos falar, por exemplo, nos hotéis. Eles tiveram praticamente o grau de lotação de 100%. Isso aumenta o consumo de energia, aumenta o consumo de águas, e depois nós aqui não temos um sistema de tratamento das águas residuais. Então, do ponto de vista daquilo que é o consumo de água potável, praticamente também houve altos valores muito elevados daquilo que, por exemplo, gasta-se 10 metros cúbicos mês. Os hotéis que agora estavam com 100% de lotação estavam a gastar entre 30 a 40 metros cúbicos por semana. O consumo de energia, tudo isso então contribui de certa forma. Depois, tem outro aspecto que é a geração de resíduos sólidos, que também aumentou aquilo que é a produção de resíduos sólidos. Depois, o próprio material que ainda é utilizado, nós aqui ainda continuamos a usar o plástico, pese embora a União Europeia já tenha sido um pouco mais criteriosa nisso. Hoje já os países da União Europeia estão a descartar o uso do plástico. Nós aqui ainda conseguimos fazer o uso do plástico. Depois não há qual é o reciclagem, tratamento que se dá a esses resíduos? É que muitas das vezes deixa muito a desejar, porque nós aqui não temos, quer dizer, não se faz o tratamento do lixo ou dos resíduos, né? Não vamos dizer lixo. Os resíduos não são dados aquele tratamento que poderiam se dar. Do ponto de vista também, produziu-se muito, mas muito monóxido de carbono. A quantidade elevada de carros que Benguela abelgou, de certa forma, isso reduziu a qualidade do ambiente que nós estávamos a respirar durante esses 4, 5 dias em que decorreu o primeiro fórum, depois as jornadas científicas. Praticamente nós tínhamos 320 e tal municípios aqui, 26 municípios E 21 províncias aqui. 21 províncias aqui. Do ponto de vista daquilo que é a produção de monóxido de carbono e da poluição ambiental, então nós tivemos um ambiente totalmente poluído, tanto ao nível da poluição sonora. Entendem ainda os ambientalistas de que o governo devia ter criado mais condições de modo a prevenir certas situações. A própria poluição ambiental. E acreditamos que esses efeitos podem ser reduzidos, porque do nosso ponto de vista,
é troca de experiência, tudo bem que temos aqui, mas acreditamos que também do ponto de economia local, por exemplo, nós não temos assim, quanto é que, por exemplo, a Arena Eventos, que é a produtora desse evento, lucrou. Esse dinheiro veio do orçamento geral do Estado, alguém financia, isso também não se diz muito. Mas eu acho que poderia-se fazer coisas ao nível das províncias, nem que fossem no mesmo período, todas as províncias, cada província realiza a sua feira de cidades, Juntando os municípios todos. junta os municípios daquela província, e acreditamos que isso atenuaria aquilo que é os impactos ambientais atenientes à própria realização da feira. Então, por outro lado, a promoção da feira, a sua organização também trouxe impactos ambientais. Podemos notar alguns aspectos positivos, como outros negativos. Do ponto de vista positivo, Exato. eu pude notar que em alguns participantes procediam à coleta dos resíduos que eram produzidos, e em alguns casos eram coleta, digamos assim, com alguma seletividade, mas noutros era uma coleta sem seletividade. O que é que significa? Misturavam-se plásticos com produtos alimentares que são orgânicos, e depois os próprios cidadãos também manifestaram ainda alguma debilidade em termos de consciência ambiental, na medida que garrafas, pratos descartáveis e outros utensílios eram descartados ao ar livre. Kulembe critica pelo facto da feira das cidades e municípios não apresentarem o potencial tecnológico de cada município ou região. Eu acho que mais do que mostrar aquilo que se cultiva na nossa terra, no nosso solo, precisamos também, o que é que o município no ramo da inovação, no ramo da tecnologia, cada município tem estado a fazer. Por exemplo, o Benguela 7 é um canal de informação. Isso faz parte das tecnologias de informação. Benguela poderia muito bem trazer essa experiência. Uma experiência, por exemplo, que não é só a televisão pública, mas temos aqui canais que podem ir atrás. Imagina que nós estamos aqui no Cubal, na Conferência Provincial da Juventude. Benguela 7 se deslocou com seus próprios recursos, que não é do orçamento geral do Estado, que é dinheiro público. Mas uma TPA que com fundos públicos nem consegue chegar aqui, e se fazer a cobertura nem passa na televisão. Então eu acho que poderíamos começar a pensar que serviços devem ser levados na feira, porque senão eu acho que não adianta começarmos a ter feira de levar jinguba, feijão e Os especialistas na área entendem ainda que do ponto de vista da economia, se quisermos ter uma feira mais robusta, devemos também valorizar as pequenas iniciativas empreendedoras, levar para a feira. Temos jovens talentosos e criativos com soluções muito inovadoras. Essas soluções têm que ser levadas na feira. Temos jovens inventores aqui a nível de Benguela. Temos empresas comprometidas com a responsabilidade social, tratam do meio ambiente. O que é que essas empresas fazem? De forma indiscriminada não é positivo. É negativo. É negativo. Depois, as instalações sanitárias também ressentiram-se bastante. No espaço da feira, por exemplo, sentia-se que o mau cheiro que exalava, isso é um aspecto negativo que deve ser melhorado, provavelmente com a instalação de banheiros móveis, ou então aquilo que os brasileiros chamam de banheiros químicos, que são utilizados nestes eventos para que o processo de acomodação dos resíduos seja o mais adequado possível. Uma outra perspectiva que se pode pensar é também aquela de que os resíduos podem constituir uma fonte de aproveitamento. Por exemplo, os resíduos gerar receita, não é? Os resíduos orgânicos deveriam ser coletados de forma seletiva
iniciativa, selecionar. Então acho que é esses ganhos que devem ser levados para essas atividades, para não continuarmos a ter essas feiras, mas também pensar nessa descentralização, acho que seria uma alternativa viável de reduzir aquilo que são os impactos ambientais que a própria feira também pode trazer durante a realização desse evento. Visão dos ambientalistas face à Feira dos Municípios e Cidades de Angola, que decorreu no município sede capital de Benguela, de 9 a 12 de agosto. Benguela 7, a notícia em tempo real.